Que alegria recebê-los todos aqui em Jerusalém para celebrarmos a Páscoa. Sejam todos muito bem-vindos. E que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Essa será uma Páscoa especial. E agora, eu vou me dirigir especialmente às crianças. Porque eu vou contar a nossa história, a história da Páscoa, com um fundo musical. Então vamos lá! A nossa história se dá início muitos e muitos anos antes da nossa primeira Páscoa, nos dias do nosso patriarca Abraão, quando Deus apareceu para ele e prometeu um herdeiro, e que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas Deus também falou para ele que o nosso povo seria escravizado por um longo período pelo Egito, e que seríamos oprimidos por 400 anos, até que fôssemos finalmente libertados. O primeiro descendente de Abraão a chegar no Egito foi José, seu bisneto, que por um milagre de Deus passou de escravo a governador do Egito. O que é interessante na história de José é que fica claro a mão de Deus agindo e conduzindo Jacó, pai de José, e toda a sua família para junto dele, para que eles não morressem por causa da fome que atingira toda a terra. E assim, uma família de 70 integrantes se transformou nessa nossa grandiosa nação de 3 milhões de pessoas. Por que eu tenho a impressão que daqui a pouco ele vai falar mal dos egípcios? Depois da morte de José, o nosso povo começou a se multiplicar na terra do Egito. E um novo faraó subiu ao trono. E com medo de que o nosso povo se transformasse numa nação poderosa, começou a nos sujeitar a trabalhos forçados. Não falei? Dia e noite. Mas quanto mais eles nos oprimiam, mais nós nos multiplicávamos. E então, o faraó, vendo que nós não parávamos de crescer, e com medo disso, impôs que todo bebê recém-nascido menino deveria ser jogado no rio Nilo. E assim isso aconteceu. Mas a mãe de um desses bebês pegou o seu filho recém-nascido e colocou num cestinho e pôs no rio Nilo, na fé de que Deus intervisse pelo aquele filho, para que assim ele não morresse. E esse filho foi achado pela filha do faraó, que acolheu esse menino e cuidou dele como se fosse seu próprio filho. E deu a ele o nome de Moisés. É isso, muito bem! E Moisés viveu no palácio do faraó por 40 anos. Até que, não suportando mais ver o sofrimento do seu povo, acabou matando um egípcio para proteger um hebreu. E temendo pela sua vida, Moisés deixou o Egito e fugiu para o deserto, ficando lá por 40 anos. Quando Moisés tinha 80 anos, Deus apareceu para ele no meio de uma sarça ardente e ordenou que ele voltasse ao Egito para libertar o seu povo da escravidão. E assim ele o fez. Se apresentou diante do faraó e passou a mensagem enviada por Deus. Deixe o meu povo ir, para que ofereçam sacrifícios a mim no deserto. Logo a parte que eu mais queria falar. Mas o faraó recusou. Então Deus enviou 10 pragas ao Egito. A primeira praga: as águas se transformaram em sangue. Segunda praga: Deus enviou rãs que invadiram toda a nação. Depois Deus enviou piolhos, moscas e pestes sobre todos os animais. Eu quero uma explicação.
você tava? Não interessa onde você... Úlceras, chuva de pedras, gafanhotos. Onde você tá? Trevas. Onde você está? Quem foi? Você tentou cara ali. E por fim, Deus enviou o anjo da morte. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí! Soldados! Fala! Sibecai! Avisag! Salomão! Meu rei! Salomão! Meu rei! Salomão! Meu rei, o senhor está bem? Salomão! Você está bem? O servo do rei o salvou! Muito bom, você fez um bom trabalho. Agora deixa aqui. Levem ele lá pra dentro. Você tá bem? Peguem o corpo. Aqui, esse palácio. Eu não terminei. Eu preciso falar com eles. Você está bem? Meu rei! Meu rei! Não, eu não vou entrar. Eu preciso terminar. Se acalmem. Por favor, se acalmem. O rei está bem. Estamos todos bem. Por favor, voltem aos seus lugares. Vocês podem descer. Está tudo sob controle. Vocês podem descer. Eu vou ficar aqui em cima, mano. Vocês podem descer. Meu filho. Oh, meu filho. Matei um homem, mãe. Não, você salvou o seu rei. É isso que importa. Mas eu... Não. Você fez o que tinha que ser feito. Você foi valente. Você foi corajoso. E o seu pai vai morrer de orgulho de você. Se bem que do jeito que ele odeia o Salomão, hein? Onde você vai? O rei pode precisar de mim.